podcast do Catex. Olha só. Estamos aqui com o Padre Francisco. Muito obrigado. Boa noite, sou o Padre Francisco. Viquinho, só pros íntimos. Vitor Faria pra vocês. E Aninha. E hoje nós vamos falar sobre santos e pecadores. Os santos são santos e os pecadores somos nós. Assim, nosso santo de devoção, a história com os santos, enfim, toda a história que a gente possa contar que seja interessante para a gente partilhar aqui no nosso podcast. Nosso segundo episódio do podcast. Então aproveita para nos seguir nas redes sociais, na rede vizinha, que é o TikTok, a gente tem Católico Extraordinário. No Instagram, a gente tem Católico Extraordinário. E aqui no YouTube, a gente tem o quê? Católico Extraordinário. Muito bem. Estamos muito radialistas. Então, eu já vou lançar a primeira pergunta aqui para vocês. Simbora. Qual é o santo de devoção que vocês têm e por quê? Santo no singular? O santo, top dos top. Entendi. Eu acho que, assim, tem os momentos da vida. Eu acho que hoje, o meu santo de maior devoção é São José. Colou meu santo? No Porém, episódio passado, você colou minha frase, você encerrou com uma frase que não era mas sua. você fez a pergunta primeiro pra mim. Que nem era minha também, que era do Padre Rafael, e agora você colou meu santo. Mas olha aqui, eu também tenho muito apreço por esse cara, São Miguel. Tá. Que diferente. E por quê? São José? A história Os com dois. São Miguel e com São José. Olha, acho que São José, a gente tem a confraria de São José, da qual eu faço parte, né? Eu e os meninos aqui, os outros dirigidos do Padre Francisco. E um dos propósitos da confraria é você justamente estudar mais sobre o santo e fomentar a sua devoção por ele. E isso serviu como uma luva para mim, assim. Eu acho que eu não conhecia São José, uma figura muito discreta dentro da igreja. Até, enfim, se você quiser colaborar com alguma coisa aí sobre ele, enfim. Que eu ainda estou, a cada dia mais, conhecendo sobre ele e, consequentemente, me apaixonando. Justamente por isso, assim, é um santo poderosíssimo. Até falei isso um pouquinho, né, no podcast passado. Mas uma figura super discreta dentro da igreja como um todo. E muito ligada ao trabalho. Então eu acho que está muito ligado ao meu perfil, assim. Eu sou um cara que tento ser um pouco mais discreto, não gosto de chamar muita atenção. E sou muito ligado ao trabalho. Então eu acho que eu me comunico muito bem com São José. São Miguel, por outro lado, me surpreendeu a forma como ele foi elevado, sabe? Quando você pega lá a história da queda, né, dos demônios, enfim, de Lúcifer, e você pega os coros angélicos, São Miguel é um arcanjo, ou seja, o segundo de baixo para cima, né? Não sei. Acho que são os anjos da guarda e os arcanjos aí. Logo, Sim. enfim. E ele hoje é o príncipe da milícia celeste. Então, como é que pode, né? Um arcanjo, que é a segunda hierarquia mais baixa dos anjos, se tornar príncipe da milícia celeste? Justamente pela via da humildade, né? Que enquanto todos os outros, os demônios no caso, né, não quiseram servir a Deus, foi ele quem disse, né? Serve, Eu servirei. Exatamente. E até o nome, né? Miguel vem de Mikhail, que é quem como Deus. Então foi ele, um arcanjo, não vou dizer insignificante assim, mas alguém mais baixo ali, enfim, na Tentando situação dele. Reverberar um pouco a história da tradição, né? Exatamente. Nesse momento, Lúcifer, cheio de vaidade, quis se comparar a Deus, né? Miguel, quem como Deus? Perfeito. E aí... E foi isso que me fez brilhar os olhos assim por ele. Caramba, realmente, assim, é pela via da humildade e da glorificação de Deus assim que nós seríamos, digamos assim, levados. Né? E você, Aninha, que é seu santo de devoção ou santa? E por quê? Posso escolher mais de um? Brincadeira, não vou não. Era só pra ver se ele cedia pra mim. Não, eu ia falar que foi demais. Vamos E agora, Não, depois a gente tudo vai nos secundários. Tá bom. Acho Duplinha. Cosme e Damião, vai. atualmente é São José Maria. Nossa. Porque ele é o meu santo de devoção do ano, né? Até no podcast passado o Vitor Você tirou ele? Aham. E muito legal, porque que nem a gente falou no podcast passado, na ceia do Fez, que é o meu grupo de oração,
a gente tira um santo de devoção. E eu fiz as artes dos santos e eu rezei muito. Falei, cara, queria pegar São José Maria, queria pegar São José Maria. E eu peguei, sorteado. Caramba. Eu peguei ele. Fiquei muito feliz. Mas pra mim, o que mais me chama a atenção nele é talvez uma coisa que me lembra muito Nossa Senhora também, que é a delicada firmeza, assim. São José Maria, pra mim, o que eu conheço dele, ele era um homem muito firme, mas ao mesmo tempo muito doce, assim, ao tratar com as pessoas, muito correto, mas ao mesmo tempo muito amável. E eu acho que a filiação divina também, que é um tema que ele traz, me toca muito o coração, assim, porque é capaz tanto de você se reconhecer amado, que é o que aconteceu comigo, e isso te dá todo o gás pra não você ser uma moeba e ficar lá, eu sou amado, mas tipo, porque sou amado, tenho condições de assumir aquilo que é, de fato, minha responsabilidade. A filiação divina é forte. Isso. O meu santo de devoção é São José, claro. Como havia falado, Quer me copiar? você roubou meu santo, mas pode roubar à vontade, porque entre os santos e depois de Nossa Senhora é o primeiro, né? Ele tem a protodolia. É o primeiro que a gente deve ter uma reverência. Enquanto os outros santos são padroeiro de alguma coisa, alguma categoria, alguma situação, São José é padroeiro universal da igreja. É também conhecido como o Santo da Boa Morte, porque imagina a morte de São José no colo de Nossa Senhora, na presença de Jesus. E ambos dedicando o amor a ele. Eu não sei nem se teve uma transição assim, porque ele já estava no céu, na terra. Né? E uma das coisas que eu comecei a me aprofundar na devoção a São José, claro que a formação no seminário, a vida sacerdotal aponta muito para isso, mas foi que no seminário eu tinha alguns medos, assim, espirituais. E nos sonhos, não sei se sonho, mas sonhos sim. Eu precisei de um auxílio divino. E eu li naquela época que na ladainha de São José tinha Terror dos Demônios. Eu falei, é esse. E eu comecei a minha relação com São José mais assim. Na infância eu tinha até uma certa distância, porque meu pai é José, meu irmão também é José, e meus avós vieram de uma cidade chamada São José da Lagoa Tapada. Então lá todo mundo é devoto de São José. Eu cresci com essa devoção em volta de mim, mas não me atraía, assim. Mas engraçado, no seminário começou com isso e hoje, como padre, eu tento me inspirar nele para ser um bom pai e para amar Nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora. Eu acho isso até engraçado, assim. Eu tinha um pouco disso, tipo, todo mundo gosta de São José. Pô, muito fácil, né? Você gosta do super trunfo, até eu. Aí eu acho que no início, até acho que o meu primeiro santo de devoção mesmo foi Santo Agostinho. E eu acho que veio um pouco disso, assim, também, sabe? De tipo, pô, todo mundo gosta de São José, vou gostar de outra pessoa, alguém que esteja sendo esquecido aqui. Aí, enfim, mas gosto muito de Santo Agostinho também. Boa. Mas eu tinha um pouco disso, assim, de... Aprofundando um pouco nesse processo de identificação com a santidade. Porque todos nós temos um grande drama. Somos pecadores, mas buscamos viver a santidade. Pecador a gente nasce, pecador a gente vai morrer. Como equilibrar dentro de si essa aparente contradição entre o que a gente é por natureza e o que a gente é chamado a ser pela via sobrenatural? Uou. Eu te devolvo a pergunta. Não, agora é sério. É porque era uma coisa que eu tava meditando esses dias. Porque, por exemplo, quando a gente erra, a gente tem que pensar, eu errei, tudo bem, eu sou falho, mas eu tinha meio que uma meta a ser atingida. Só que eu não atingi. Só que esse limbo de sou assim e preciso ser outra coisa, pra mim, é muito doloroso, assim, sabe? E eu não sei como lidar com, tipo, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Eu não sei como eu devo me sentir com relação ao meu erro e a justa medida do peso de ter errado e ter algo a ser feito para acertar. Sim. E qual é a dúvida? Como lidar com essas imperfeições? Que eu sempre vou carregar, mas eu tenho que aceitá-las, mas ao mesmo tempo ter em vista que eu preciso atingir a perfeição. Vocês se lembram lá na catequese, para que o homem e a mulher foi criado? Sim. Para quê? Pra amar e glorificar a Deus. Eu não vou lembrar como é que tá certinho no compêndio lá do catecismo, mas... E amar e glorificar a Deus consiste na participação da vida divina. Sim.
Todos nós somos chamados a participar da vida divina. O interessante é que nós não somos santos por nós mesmos. Isso já nos coloca num nível que nos pertence, principalmente se pensamos numa perspectiva natural. O homem naturalmente não pode ser santo porque já nasce pecador e sua natureza está inclinada ao pecado. O remédio para sua natureza inclinada ao pecado, ele é sobrenatural. E ele é sempre uma participação na vida de Deus. Então o que vem como remédio para o nosso pecado não depende de nós, não nos pertence e não deve ficar em nós. Como lidar com essa realidade de sermos pecadores e buscarmos a santidade? É tentar, através do aperfeiçoamento da nossa humanidade, por meio das virtudes naturais e sobrenaturais, imitar nosso Senhor Jesus Cristo. Esse processo ocorre de maneira misteriosa que vai além da nossa compreensão. Então não tem como você buscar a santidade se você ficar comparando ela com o pecado. Porque a santidade é sempre maior e mais transcendente. E como tudo que é relacionado diretamente a Deus, permanece com certa atmosfera de mistério. Então trata-se de buscar amar a Deus e desapegar-se do pecado. Mas o que quer dizer quando está lá na Sagrada Escritura? Sede perfeito como vosso Pai é perfeito. É mesmo, tendo a natureza inclinada às coisas ruins, agir bem e amar e viver a caridade. Dessa maneira a gente participa da vida divina. Essa participação da vida divina a gente já pode inclusive aqui, cada vez que preservamos a graça santificante, frequentando os sacramentos, vivendo a caridade, unindo a nossa alma a Cristo, no vínculo da caridade e em Cristo às outras pessoas. Mas um dia essa participação na vida divina será plena, mas só na eternidade. E até esse sentimento de inquietude crônica por parte de todos que procuram a santidade é também o que nos faz colocar em movimento para isso. Porque imagina se chegasse um tempo em que a nossa consciência ficasse tranquila em relação aos nossos pecados. Não haveria santidade a ser perseguida mais, né? Interessante. Salvo engano, assim, na minha cabeça agora, quem falou isso foi Joseph Ratzinger. Eu não lembro se na época cardeal ou já Bento XVI, né, como Papa. Mas ele dizia que a crise que nós temos hoje, as crises mundiais, Crise de santos, são na verdade crises de santos. E eu acho que ele tem um ponto assim bem interessante, porque na busca da santidade, óbvio que a gente tem ali o caminho da conquista das virtudes, né? E quando você olha para a humanidade como um todo, você vê um pouco disso, até como aquele professor Vitor Salles Pereira fala no livro dele, né? Hoje a gente vive uma crise da ordem, da cultura e do amor. Então as pessoas elas já não buscam viver a ordem, a gente tem uma cultura que destrói as virtudes, não prega mais o caminho da virtude, né? E, em última instância, a destruição do matrimônio, enfim, do amor como um todo, seja ele conjugal, enfim. Como é que o senhor enxerga isso nesse sentido, assim, você concorda? Assim, acho que essa crise que nós vivemos hoje decorre um pouco desse fato de crise de santos? Sim, porque o que norteia a nossa sociedade como inteira, que eu estou falando da coletividade, estou falando da Igreja Católica não, estou falando em geral, são tendências que vão contra a tradição, tudo que representa a tradição. Isso a nível moral, a nível doutrinal e a nível social também. E acaba que você falar de santidade, você falar de mortificação, de sacrifício, essas pessoas ouvem essas palavras com outro significado na cabeça. Então, o difícil é superar esses tipos de mentalidades que são frutos de ideologia, que não trabalham de modo aleatório. E para ser santo hoje em dia, você tem que cruzar todas essas barreiras, assim. E é muito difícil. É nesse caminho que muitas pessoas se perdem. Antigamente parecia ser mais fácil porque o que a gente tem como tradição hoje era o que estava em vigor, sei lá, séculos atrás. Mas claro que tinha os problemas daquela época também. Mas hoje há um subjetivismo muito grande em relação à moral, em relação a valores, a maneira com que se conhece a Cristo. Cada vez mais Cristo
passa a ser entendido como um conceito e não como uma pessoa. Só por trás dessa mudança há todo um esvaziamento de sentido pessoal na relação com o nosso Senhor Jesus Cristo. Entender a Cristo como um conceito coloca ele no mesmo nível das, sei lá, mais de centenas de milhares de palavras constantes num dicionário, por exemplo. Aí está lá Cristo, vai dizer, porque segundo os cristãos, o Filho de Deus. Isso é incapaz de mover a vontade da pessoa no sentido da santidade. Mas há também aquela frase que acho que isso é de São José Maria Escrivá, inclusive, que cada época tem o seu santo. Sim. Como não lembrar, para essa época agora em que as redes sociais são um advento tão importante e ocupam um espaço tão grande no nosso dia a dia, do Beato Carlo Acutis. O que vocês sabem sobre o Beato Carlo Acutis? Sendo bem franco, sei pouco sobre. Eu até baixei recentemente um e-book sobre ele, até para ler, porque eu acho interessante, assim. Existe uma certa dicotomia também, né, sobre os santos. Me parece, muitas vezes, que os santos eles vão contra o seu tempo. Uma coisa meio... Mas acho que não, né? O santo ele é a melhor pessoa do a seu resposta período. ao Exatamente. tempo. E eu quero aprender mais sobre Beato Carlo Acutis justamente por isso, porque é um santo jovem, super recente e, enfim, que, cara, parece uma história de vida bem interessante. Vou me aprofundar aí. Você lembra de alguma coisa? Lembro. Tem uma frase que ele fala que todos nascem originais, muitos morrem como fotocópias. Tá rindo? Brincando. Estou de desespero. Isso daí, quando vocês falavam, minha cabeça estava assim, ó. Porque eu acho que Bento XVI fala, né, que a fé, na verdade, é o encontro com uma pessoa. E eu acho que, para mim, o ponto chave, assim, de todas essas ideologias que hoje regem o mundo é que elas não vão contra a tradição. Tipo, obviamente vão contra a tradição, mas no fundo vão contra a própria pessoa, né? Tipo, a própria humanidade. Tipo, ela não destrói ideias na sua cabeça, destrói você mesmo. Ela destrói a pessoa humana. Né? Exatamente. E você perde a referência até de quem é você, né? Tipo, a sua própria origem, que é exatamente o que Carlo Acutis fala, que morrer como fotocópia é isso. Você não tem origem, você não sabe quem você é, quem você quer ser, e aí, tirando essa humanidade, você vira um animal. Só que é bizarro isso, porque essas pessoas que cada vez mais tentam ter para si essas ideologias como verdades de vida, estão cada vez mais inquietas, porque elas se distanciam daquilo que devem ser, que são simplesmente humanos. Tipo, acho que por isso que é tão difícil hoje em dia conversar com essas pessoas, né? Porque você não tem mais como chegar pra ela e falar, você é um humano. Porque as pessoas podem falar, não, eu não me sinto como humano. Você fala, então você é um cacto. É a questão do subjetivismo. Exatamente. Que leva ao tal do relativismo. A pessoa é o que ela se entende. A verdade, ela deixa de ser objetiva, ou seja, está fora do sujeito. Uma característica fundamental da verdade é a objetividade. O que é verdade aqui vai ser verdade na China, o que é verdade aqui nesse podcast vai ser verdade aí embaixo do teto da sua casa, você que está acompanhando. Só que não. Para a maioria dessas pessoas que vivem as suas vidas baseadas em ideologias, a verdade ela é subjetiva, ela pertence ao sujeito. A verdade dela que deve imperar. E isso acaba minando até um sentido de honestidade intelectual no sentido das discussões. Porque para uma pessoa que parte do pressuposto de que a verdade está nela e é essa que é a verdade e que não se deve ser discutida, o que falar para essa pessoa? Como discutir? Me preocupa muito pensar o mundo daqui a, sei lá, X anos, porque existe um fator aí do envolvimento emocional da pessoa com a ideia, né? Então, sei lá, quando você é jovem e te desconstrói uma verdade, ok, aquilo dói, mas você rapidamente se transforma, né? Você, enfim, se converte, ponto. O problema é, imagina isso daqui a, sei lá, 20 anos, a pessoa envolvida nessa narrativa e ela se dá conta de que o que ela viveu era uma mentira. Eu acho que podem acontecer várias coisas, mas dentre duas aqui muito ruins ela fortalecer aquela narrativa ainda mais, se agarrar com mais força e não soltar por nada, e obviamente o que já é ruim vira doentio, ou a destruição daquela pessoa por completo, né? Eu digo interiormente.
voltando um pouco ao Beato Carlo Acutis, o que é intrigante é porque é um muito jovem. Muito jovem. Se eu não me engano, ele fez a sua Páscoa definitiva em 2011 ou 2012. Depois a gente vai colocar a informação correta aqui no vídeo mesmo. Tá aqui a informação certa. Pum. Aí, editor, dessa vez você coloca, que você não colocou nada que a gente pediu no último episódio, viu? E não é pra cortar isso aqui também, não. Pronto. Um jovem de menos de 20 anos, tinha canal no YouTube, praticava esportes, Não sabia. tinha muita amizade, gostava de tecnologia. Criou um site, né? Criou um sobre site. todos os milagres eucarísticos. E é interessante que o que fascina da vida dele não são essas circunstâncias, mas é o que dialoga com o santo de todas as épocas. Devoção eucarística, era um apaixonado entusiasta por Nossa Senhora, vivia a caridade, assim, diz que no sepultamento dele, assim, muitos mendigos que ele ajudava ali, privando-se da mesadinha que ele tinha ali dos pais, ele ajudava muita gente, apareceu muita gente no enterro dele. Era um amigo muito leal, gostava das artes. Então, este santo aparece como um sinal de esperança. Porque por mais que o mundo seja duro e seja entregue à mentira, aos relativismo e etc., Cristo permanece sendo o mesmo ontem, hoje, sempre, e continua a chamar as pessoas. A questão da santidade é um certo mistério, assim. Mas que também serve para a gente manter a esperança de que as coisas vão melhorar, assim. Se as pessoas erram, por deixar a objetividade de lado, uma lição que a gente já aprende junto hoje, é sempre buscar a objetividade em relação à verdade. Dizer outra santa que eu gosto muito, e aí a gente já pode ir para o nosso top 2 de santos. O segundo santo que a gente mais gosta, já que já falamos do nosso primeiro. Para mim, desculpa, Santa Teresa d'Ávila. E ela dizia que a verdadeira caridade é a verdade. E Santa Teresa, em tudo que ela fala, ela é tão grande. Essa frase parece ser muito simples, mas ela é muito profunda, assim. Porque só tem como a pessoa ter um verdadeiro amor quando ela tem um verdadeiro conhecimento, quando ela conhece as coisas verdadeiramente. Porque ainda que a gente amasse uma projeção que a gente faz da outra pessoa, a gente está amando essa projeção, mas só quando a gente conhece, a gente ama. Também é assim na nossa relação com Deus. Como conhecer a Deus se não a partir de uma relação pessoal? Eu posso te falar de muitas maneiras de Deus. Posso ler Sagrada Escritura, que é a palavra de Deus. Posso te dar um belo testemunho de um santo. Mas se você não se apropria daquilo de uma maneira pessoal e cultiva esse diálogo com Deus a partir de você mesmo, essa experiência, esse bom ponto de partida pode ser desperdiçado. O que vocês estão pensando aí? Estou muito Profundamente silenciosos. impactado. Total. Não, e você roubou um pouco. Assim, eu não tenho tanta amizade com Santa Teresa d'Ávila, mas ela me intriga muito. Porque ela é muito engraçada. Só que não é um humor de tipo, você vai ler e rir porque foi muito claro, entendeu? É porque você consegue ver a personalidade dela no que ela fala. Nossa, eu amo. Sério, e eu ria lendo o livro dela. Eu lembro que eu comentei com o Duda, famoso Duda. Falei, cara, eu tô rindo muito. E o Duda, do quê? Tipo, ela não faz piada. Eu falo, mas é porque é o humor dela, assim. De como ela vive as coisas. É literalmente isso, é uma objetividade muito... Tem uma frase que ela fala que ela acha pior uma monja infeliz do que um exército de luteranos. Caramba. Exatamente. E aí você vê que ela pega a essência das coisas, entendeu? Ai, Santa Teresa, como você dizia a verdade. Ela é boa. Eu já falei, meu top 2 era São Miguel, mas, não sei, acho que você até me trouxe um outro santo que eu gostava muito e que, por outras vezes, mostrou muito como o amor de Deus transforma a pessoa, que é São Felipe Neri. Putz. Cara, a história dele foi bem quando eu comecei a ser catequista, enfim, aí ele é padroeiro dos catequistas, né? E, cara, ele é um santo que
reflete muitas coisas legais, assim, da santidade. Primeiro, eu acho que a alegria, o otimismo, assim, era considerado, né? É considerado o santo da alegria. E quando você vai ver as histórias dele também, inclusive tem uma da fofoca que é muito boa, já, você sabe, né? Que uma senhora, enfim, foi confessar o pecado de fofoca com ele. Ele falou, a penitência que ele passou para ela foi o seguinte: a senhora vai pegar uma galinha, vai tirar as penas e espalhando pela cidade. Ela não entendeu, mas fez. E quando você terminar, você volta. Aí quando ela voltou, ela perguntou, e agora? Ele, agora você vai e recolhe todas as penas. Ela, não, mas vai ser impossível, né? O vento leva. Ele falou, assim também são as fofocas, né? Você vai falando ali, enfim. Ele tinha essa didática que é realmente de um catequista, assim. Você... Eu não sei se é São Felipe Neri que uma vez Nossa Senhora apareceu para ele, né? E apareceu, assim, projetada no quarto dele e tudo. Ah, meu filho amado, meu filho predileto, não sei o quê. E parece que ele pensou assim, eu vendo Nossa Senhora, jogou água benta em Nossa Senhora, e era o demônio disfarçado. Sério? Como é que é audácia também do Tinhoso, né? Vive aparecendo de Nossa Senhora. Mas sabe que uma característica muito comum nas tentações do demônio é a imitação sacrílega e profana de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa, eu sou muito sonso. Eu já ia pegar na mãozinha aqui. Vamos ver. Eu tô me lembrando daquela cena do Alto da Compadecida, quando o demônio falando com João Grilo, ele pega as feições de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não lembro dessa cena, mas... É interessante. Gente. Mas voltando. São Felipe Neri. Enfim, falando mais dele, né? Me lembro, assim, aprofundando um pouco no relato da vida dele, de que ele amou tanto a Deus que o coração dele de fato dilatou. E as pessoas que se sentavam com ele na pós-comunhão ali na ação de graças sentiam o coração dele bater tipo um tambor mesmo. De um coração realmente dilatado por Deus. Bizarro, assim, você imaginar que o amor de Deus te transforma a esse ponto. Outra frase que eu gosto muito de São Felipe Neri é aquela, né? Se atrai mais abelhas com uma gota de mel do que com um barril de fel. Isso é interessante. Às vezes a questão um sorriso, um acolhimento, a capacidade de escuta, qualquer sutileza no amor, ela atrai muito mais do que uma pregação dura que seja mais exortativa. Há lugar sim para isso, mas em outras oportunidades. Talvez esse primeiro convite à santidade, um jeito de trazer a santidade de um modo muito real, seja a pessoa perceber em você qualquer distintivo que te faça parecer diferente das outras pessoas. Né? Nosso Senhor Jesus Cristo dizia, nisto vos reconhecerão, que ameis uns aos outros. Isso São José Maria Escrivá me ensinou muito. Eu ia falar isso Tem agora. aquela frase dele de caminho. Era essa que vocês iam falar? Não. Não sei, fala aí. Nem sei se é de caminho, na verdade, mas que ele fala: Oxalá fosseis tais o teu porte, que ao te verem, falem. Este lê e ouve a vida de Jesus Cristo. Não era isso que eu ia falar, mas essa é porrada. Essas frases, para quem não está familiarizado com São José Maria Escrivá, é um dos seus livros principais, do livro Caminho, que são pequenas frases sobre temas cristãos que ele recolheu das direções espirituais que ele fazia, de reflexões pessoais, que aí foram organizadas, se eu não me engano, em 1939. E é um sucesso, assim, quem puder adquirir esse livro, eu aconselho. Eu uso diariamente e é engraçado como as frases se renovam, assim, às vezes você volta lá no início do caminho e vai reler alguma coisa, tem um outro sentido, você fala, cara, não tinha visto dessa forma. E a frase que eu ia falar dele, eu estive nesse final de semana no Retiro de Silêncio, né, do Opus Dei, e o Padre Jorge, obviamente, né, por ser da obra, falou muito sobre São José Maria Escrivá. E ele dizia que o maior apostolado do leigo é o apostolado da amizade, ou da confidência, né? De que às vezes a melhor coisa que você pode oferecer para outra pessoa é a sua amizade sincera, né? Pela via da caridade. E, enfim, foi isso que eu ia falar dele. Perfeito. Para mim, para São José Maria Escrivá foi um divisor de águas, justamente porque nele eu vi uma santidade possível. Eu sempre tive muitas dúvidas, assim. O meu seminário, a maioria das pessoas eram orientadas por um tipo de espiritualidade que não era minha inclinação natural. Não é que eu não me sentia bem, não me sentia apto. Não sei, não tinha aquelas características. Então eu olhava assim para eles, a maioria tinha esse tipo de inclinação,
E eu me sentia muito desconectado. Eu falei, se a maioria tem esse tipo de inclinação e tem vocação, talvez eu não tendo esse tipo de inclinação, eu não tenha vocação. Isso me gerou uma crise vocacional muito grande. E aí eu fui tentando entender o que Deus queria de mim, enfim, e rezava sempre, mas nunca fui de grandes consolações, aliás, de consolação quase nenhuma. E enquanto eu rejeitava isso, porque via em outras pessoas um outro tipo de experiência, mas acabava não sondando a Deus baseado na minha própria experiência, senti uma frustração muito grande, assim. Senti de que espiritualidade é essa? Eu não tenho isso. O que eu tenho? Quem eu sou? E aí quando eu comecei a aceitar como um dom e não como fardo, aquilo que Deus me oferecia, que não eram de consolações, mas uma espiritualidade do deserto, eu falei, tem que aprender a acampar nesse deserto noturno. Bonito. E aí tem toda a história das estrelas aí, né, na minha ordenação, enfim. Mas áspera. Isso aí é papo para outro podcast. E aí um outro seminarista nessa época me falou que ia encontrar um padre que tinha convivido com um santo. Isso nos idos anos de 2006. E eu fiquei muito curioso, assim, falei, nossa, vou conhecer uma pessoa que conheceu um santo. E esse padre era o padre Rafael, e era o círculo que ainda era na catedral ainda. E aí eu conheci o padre Rafael, e desde então ele me orienta espiritualmente. Então, vocês podem calcular os anos aí. E ele indicou o caminho, eu comecei a ler o caminho, parecia que São José Maria Escrivá estava cochichando no meu ouvido, assim, de tão confessional, tão caloroso, tão consolador, assim. E eu falei, isso aqui é uma espiritualidade possível. E a partir daí minha vida mudou. Eu comecei a aceitar que o meu itinerário de santidade é singular e irrepetível. E que comparar-se é péssimo sempre do ponto de vista espiritual, assim. Vamos para o top 3. Em terceiro lugar. Calma, só para complementar. Uma coisa que quando eu leio o caminho eu sinto, assim, de verdade, no meu coração, é São José Maria escrevendo cartas para mim. Quando eu leio um ponto, é como se ele tivesse, de fato, chegando uma carta por correio, eu abrindo e eu lendo aquele ponto, assim, tipo assim, me pega muito o caminho. É bizarro. Mas... No terceiro lugar dos santos. Vamos falar de histórias pessoais, porque tá muito catequético isso aqui, muito doutrinal. Eu quero que a gente partilhe para as pessoas, assim, de histórias pessoais. Terceiro lugar, o terceiro santo que vocês têm mais devoção, qual é? São Tomás Moro. Então, conte sua história pessoal com São Tomás. Conto. Ele tem uma frase que é: felizes os que sabem rir de si mesmo, porque nunca deixarão de se divertir. Opa! E eu acho que eu até falei disso no podcast passado, mas falando pessoalmente, né, sou uma pessoa que me cobra muito, que é muito pessimista, assim. E eu acho muito engraçado porque a história dele é que ele era um chanceler da Inglaterra e ele foi morto porque ele não quis deixar com que o rei casasse, terminasse o casamento dele e casasse com outra pessoa. Ele falou que não ia ser a favor disso. E ele era pai de família, tinha suas filhas e tal. E ele tem um livro que são as cartas em que ele escreve da prisão para as filhas, que chama A Sós com Deus. E recentemente passei por um período assim, acho que inclusive um período muito fértil e necessário para todo mundo, mas de solidão mesmo. E foi muito interessante porque eu acho que é muito tendencioso também, né? Todos nós nos sentimos, quando estamos solitários, assim, de humanos, nos sentimos solitários de Deus. Mas com ele foi completamente o contrário. Quando ele estava preso, foi quando ele se sentiu mais perto de Deus e foi quando as capacidades dele de amar, assim, se revelaram. Porque ele escrevia cartas falando, tipo, filha, não chora, porque eu estou feliz, estou morrendo por alguma coisa boa e tal. E ele fazia piada da morte dele, consolando mesmo a família dele, sabe? Então eu acho que o que me toca da vida dele, trazendo pra minha vida, é um pouco dessa vivência espiritual da profissão dele, né? E o fato de que é isso, felizes os que sabem rir de si mesmo, porque nunca deixaram de se divertir. A gente sempre vai ter erro, né? E tocando no ponto que a gente trouxe antes, a gente sempre vai errar, a gente tem um caminho pra chegar
E felizes os que sabem rir nesse caminho e continuar mesmo assim, sabe? Errando, rindo, sempre com Deus e lutando, enfim. Então acho que esse bom humor e essa presença de Deus, mesmo quando humanamente ele estava muito sozinho. Eu não sei se é dele, mas tem uma oração que eu gosto muito. Eu não sei se é do Thomas More ou se é daquele cardeal Henry Newman. Mas é aquela Conduze-me, ó doce luz. Já viram? Eu tentei buscar aqui, mas enfim, não achei nas minhas notas. Mas é muito bonita. Mas eu tô na dúvida se é entre Thomas More ou Henry Newman. O meu, Santo Agostinho, com certeza. Acho que foi o meu primeiro santo de devoção. Na verdade, foi o meu santo de conversão, assim. E muito pela história dele e a minha. A minha conversão foi uma conversão mais racional, pela via do estudo mesmo. E a história de vida também do ponto de vista carnal, né? Eu tive muitas experiências, enfim, de vida, assim. Sou um cara que viveu muitas coisas e que por um bom tempo achei que para mim não ia ter salvação, mas sentia, igual a gente falava no início do podcast, naquela inquietação de que o que eu estava vivendo estava muito aquém daquilo para o qual fui criado, né? Sentia aquele incômodo, aquele do, não é possível que é só isso, enfim. E foi bem interessante, porque à medida que eu fui buscando entender mais sobre mim, sobre essa inquietação, foi onde eu fui conhecendo mais sobre Deus, mais sobre a fonte, assim, de quem eu era e da onde eu estava vindo, enfim, de tudo. E acabei, enfim, voltando para a igreja, me convertendo. Minha família também passou por um processo de conversão profunda nessa época. E me lembro que eu acabei caindo num retiro. Me chamaram para trabalhar. Eu não ia trabalhar nesse retiro. Fazia parte de um grupo que eu nunca tinha feito os retiros, né, preparatórios para trabalhar e tudo mais. E aí vagou uma vaga lá. Um cara não ia trabalhar e a menina me ligou. A Júlia Verdade falou assim, cara, o fulano furou, tô precisando de uma pessoa pra ficar aqui, você topa? Eu falei, não tô fazendo nada, vou. Isso quinto, o retiro era sexta, sábado e domingo. Cheguei lá, ainda tava meio naqueles 50-50, ou vai ou racha, e o retiro era sobre o Santo Agostinho. E aí já tava um pouquinho familiarizado com a história dele, comecei ali no retiro a aprofundar sobre a vida dele, porque eu ficava com os... Eu era tio. É do círculo? É. Enfim. Eu era o que fica com as pessoas... Com os encontreiros. Exatamente, com os encontristas. E, pô, tinha que falar do padroeiro. Eu não sabia nada sobre o padroeiro, fui aprofundar. Ali ele me pegou. Ele realmente me mostrou Deus ali. Eu falei, cara, é tu e eu e tu. Foi ali onde eu realmente me encontrei com o Santo Agostinho. Então, assim, eu considero ele como o meu primeiro santo de conversão. Tanto que até hoje, toda vez que eu rezo o texto, eu coloco ele na primeira dezena. Para mim, o terceiro santo é o mais difícil, porque eu fico ali entre São Francisco e São Bento. Ai. São Bento é forte também. Nossa, eu ia falar que São Francisco é forte. Mas é São Francisco, na verdade. De Sales. São Francisco de Assis. De Assis. Nossa. Que também é outro baita santo. É o... Nossa... O irmão de Assis. Começar pelo meu nome, que é Francisco, por causa de São Francisco de Assis, uma promessa da minha mãe para São Francisco de Assis. E no Nordeste, que é onde estão as minhas origens, a grande maioria das pessoas é devota também de São Francisco de Assis. Lá tem uma devoção regional de São Francisco do Canindé, mas é a imagem de São Francisco que tem lá em Canindé. Mas enfim, São Francisco de Assis, porque sempre foi o santo da alegria. E de certa maneira isso dialogava muito comigo. E também, no início da minha conversão, me deram um livrinho chamado Francisco, o Irmão Sempre Alegre. Mas é uma biografia muito bonitinha, mas um tanto quanto superficial de São Francisco de Assis, que conta um pouco a história geral de São Francisco de Assis. Assim. Então começou muito daí a minha devoção ao santo. Hoje a gente tem uma relação meio silenciosa entre os dois ali, mas eu sei que, sabe, aquele parente que você pode ligar, que você vai poder contar a hora que você quiser. Sim. E que te protege de longe. Acho que São Francisco de Assis, nesse sentido, assim. Tá no terceiro lugar, sim. É uma história pessoal com São Francisco de Assis. Antes de fazer encontro vocacionais no Seminário Diocesano, eu participei de 1 ou 2 encontros no Seminário Franciscano. Porque tinha um pessoal que estava fazendo discernimento lá também. Eu
fui lá, né? Eu gostava de São Francisco de Assis, mas logo vi também que lá não era o meu lugar. E acabei me formando no seminário Nossa Senhora de Fátima. Vamos para o quarto. Depois a gente se aproxima, né, dos santos de outra maneira. Só abrindo um parênteses aqui, pegando um pouco do gancho aqui do patrocínio, né? Agradecer novamente o Fred, que é o meu sócio. Mas é porque eu ia falar de São Bento, que você mencionou e me veio à cabeça. Um dos motivos da gente ter a marca é do Ora et Labora, né? Que é um dos pilares, digamos assim, da filosofia de São Bento. De você rezar como se tudo dependesse de Deus e trabalhar como se tudo dependesse de você. E foi até daí que a gente tirou o Ora. Então, agradecendo a Ora, as redes sociais estão aqui na tela. Você que quer ter acesso a produtos feitos com esmero e com uma estética, com identidade católica de qualidade, é só acessar aí para ver como é que você pode adquirir, tá bom? Passando, quarto santo de devoção. Aí já tá ficando muito extensa a lista. Eu tenho 3 amigos. Só 4? 4? Ave Maria. Mas mentira, eu já falei 4 para pensar, né? São José, São Miguel, Felipe Neri e Santo Agostinho. Não, é porque você vai falando mais de um nas suas respostas. Você tá respondendo errado. Errou. Ainda vai pegando carona no santo dos outros. Só tô vendo isso aí também. Então eu vou tirar São José, porque ele tá ali mais em cima. Então vamos lá. São Miguel, São Felipe Neri, Santo Agostinho, quarto. Tem uma beata que você ama, que te Tem razão. emocionou muito. Até chorei lendo o livro dela, Beata Chiara Lutti Badano. Não conta isso, Não é a Chiara pessoal. Corbella, tem 2 Chiaras, a Corbella e a Badano. Tem 3, que tem a Lubick também. E tem Que inclusive era amigo da Badano. E tem a primeira Chiara, que é a Que Santa Clara mesmo. Não sabia. Chiara é Clara em nome, Justo. italiano. Mas a Chiara Badano vem da devoção do Feixe também, de tirar o santo de devoção do ano. Foi a minha primeira ceia de Natal com o Feixe. E, enfim, me apresentaram essa devoção dos santinhos lá e tal, eu tirei e veio ela, e eu não conhecia nada sobre ela. Dá com a mão. Ah, tá. E não conhecia nada sobre ela, enfim, aí comprei o livro dela para aprofundar mais na história ali, que chama 25 Minutos, e chorei igual uma criança lendo o livro. Mas é porque é uma história muito profunda, assim, de santidade. Quando você vai ler sobre a história dela, é uma santa recente também, ali de 1980, 90, por aí. Ela é bem jovem também. Talvez até, não vou me lembrar datas agora, enfim. Mas talvez mais recente que isso. E uma pessoa muito simples em sua santidade. Aquilo que a gente já falou aqui um pouco, do amor à Eucaristia e à missa todo dia, devoção a Nossa Senhora, ao Santo Terço, sempre que podia. Muito apegada a grupos jovens, então assim, os focolares, né? Ela fazia parte. E muito cedo foi impactada por um tipo de câncer que é muito violento para o corpo. Não vou lembrar o nome agora, mas que assim, realmente deixa a pessoa destruída, debilitada. E contam os relatos de que ela sofreu do início ao fim com alegria. E o livro dela é 25 minutos, porque quando ela descobriu, chama, né, 25 minutos, porque quando ela descobriu essa doença, o câncer, ela chegou em casa triste, e a mãe dela, obviamente, viu a tristeza, ela falou, o que foi, né, minha filha? Você quer conversar? E ela falou, agora não, mamãe. E correu direto pro quarto. E chorou copiosamente por 25 minutos. Aí conta a mãe que no momento que ela saiu do quarto, ela saiu com um brilho nos olhos, profundamente transformada. E daí vem um pouco os 25 minutos, né? E tinha uma frase que ela repetia para si mesma o tempo todo, né? Que é, se tu queres, eu também o quero, Jesus. E, cara, aquilo ali me pegou, porque uma reflexão pessoal que eu faço a partir da história dela é se algum dia eu vou conhecer esse sofrimento. Acho que até a gente comentou um pouquinho sobre isso no podcast passado. Se algum dia eu vou conhecer o sofrimento, porque quando eu olho para minha vida, eu só tenho motivos para ser grato. Tenho paz, qualidade de vida boa, um diretor espiritual que está sempre disponível, moro em Brasília, que tem uma paróquia em qualquer lugar. Tipo, para mim, a santidade, olhando desse ponto de vista, é tão acessível que eu acho que seria até, como eu posso dizer assim, mais doloroso para Cristo eu não me salvar do que uma pessoa que não tem condições, não sei. Estou divagando aqui, mas
Quanto mais é Entende? oferecido, mais é cobrado. Exatamente. E, além disso, não existe o fator sofrimento. Entende? Na minha vida? Existe, homem. Existe, mas não assim. Não entende? fala assim, não fala Discussão assim. antiga. Não, mas me pega muito a história dela, porque ela sofreu, assim, uma dor física, entende? Do tipo, Aí eu te faço uma pergunta. O que dói mais, a alma ou o corpo? eu acho que a alma é uma dor silenciosa. Eu acho que o grito da alma a gente não escuta. Eu acho que esse é o ponto. Tá, vamos refletir mais sobre isso. Sim. O que traz mais dano para alguém é sofrer no corpo ou na alma? E tudo bem, concordo que é na alma. Então, na verdade, o sofrimento no corpo ele é tão eloquente porque é um sofrimento aparente. Mas se a gente pega Nossa Senhora, ela teve a paixão dela diante da paixão do seu filho, mas ela não sofreu nada no corpo. Uma espada trespassou o coração dela, foi martirizada na alma. Não sei, acho que ainda reforça um pouco do que eu tô falando, porque você pegar uma mãe que vê o filho sofrendo de uma forma tão cruenta, eu não vou ter isso na minha vida. Entende? Não, mas o sofrimento você vai ter. Sim, com certeza. Quando você fala assim, é errado até falar O quê? que você não tem sofrimento. Não, eu sei. Por isso que eu falei que a minha impressão é de que muitas vezes eu não tenho, entendeu? Entendi. Eu tô dizendo que eu sei que tem. O sofrimento ele existe, ele é real. Mas em uma outra proporção, em uma outra realidade, entendeu? Tá. Mas pensa um pouco. O que dói mais é a alma. O que dói mais é a alma. Todo o sofrimento da alma é justamente o sofrimento que nos aproxima com Deus. Qualquer pessoa pode sofrer no corpo, por qualquer motivo. E o sofrimento ele faz parte, o sofrimento corporal ele faz parte por causa da condição de limitação da existência humana. Temos corpos corruptíveis que sofrem a ação do tempo que são imperfeitos. Agora, o sofrimento na alma ele é mais delicado, ele é mais sutil, ele não é aparente, mas é o verdadeiro sofrimento. A gente pensa em Nosso Senhor Jesus Cristo, na véspera da paixão de Jesus. Ali ele sente uma agressão profunda na sua alma, na sua santíssima alma ali. Claro que ele chega a verter sangue, mas ele não estava recebendo nenhum tipo de agressão física naquela hora. Há autores espirituais que dizem que Cristo sofreu inclusive mais na véspera da sua paixão do que no corpo, durante o seu caminho sagrado. É interessante. Uma das coisas que é sempre fonte de santidade, se sofrida em comunhão com Deus, são as adversidades, né? Por isso a gente vê o testemunho de Chiara Lute, do próprio Beato Carlos Acutis, tantos outros que foram capazes de oferecer esse tipo de sofrimento, assim. Dos santos que vocês citaram, assim, vou passar para a Ninha. Qual é a característica em comum entre eles? Podem ser de épocas diferentes, de lugares diferentes, mas qual a característica em comum, assim, que você vê, pontos em comum entre esses santos? Talvez eu esteja enviesada pelo assunto, mas acho que souberam sofrer com Deus, com muita humildade. Acho que principalmente isso, assim. Eu acho que quando eu olho para a vida dos santos, o que me vem é literalmente isso, né? Ver que eles passaram por coisas que eu não me vejo passando. Mas a questão é que santos são aqueles que souberam viver bem o tempo presente em que estão inseridos, entendeu? Então, não necessariamente o seu sofrimento vai ser esse. Mas eu acho que... Posso só dar uma pausa, assim, para dar minha resposta? Porque enquanto você falava... Vou ter que puxar o saco do Vic. Cara, você não vê mudança na sua vida, mas eu... Chorei que nem um bebê, inclusive, quando eu vi você pregando. Já te falei isso várias vezes. Mas, enfim, é porque eu acho que você também... O seu processo de conversão foi completamente diferente, mas com certeza tiveram sofrimentos. Eu acho que hoje você consegue olhar também pela sua personalidade, pela fortaleza que Deus te emprestou para as coisas que você passou, que você não olha mais com tanto tipo,
eu sofri, entendeu? Mas naquela época, eu lembro de olhar no fundo dos seus olhos e ver um vazio absurdo. Absurdo. E aí depois eu vi o Vicky falando sobre formação do imaginário, que é um tema muito mais aprofundado na fé. E eu só sabia chorar, que nem um bebê, porque eu vi o antes e o depois. Entendeu? Então eu acho que é isso também. E isso é uma grande graça, eu acho que Deus nos concede, porque não é para nós vermos as nossas virtudes crescendo, mas é para o nosso diretor espiritual, para as pessoas que estão ao nosso redor, que conseguem ver Cristo em nós e falar, nossa, eu quero estar próximo de tal pessoa e tal, enfim. Até inconscientemente, né? Porque eu acho que santo atrai, assim. Eu sei que essa não é a intenção, mas porque quando você fala assim, eu não tenho sofrimento, parece que... Então, pode concluir. Então, parece que, assim, a sua vida e aquilo que Deus te dá não é comparável a desses testemunhos bonitos que você admira. Mas não há nada que Cristo tenha oferecido para eles que ele deixe de oferecer para ti. Claro que isso pode ser que não seja a vontade de Deus e Deus te livre disso, de se manifestar, sei lá, numa doença, em alguma coisa. Mas o mais difícil é justamente sofrer na alma, não no corpo. Talvez eu tenha me expressado mal, mas o que eu quero dizer nesse ponto é do tipo assim, eu acho que Deus é tão generoso comigo a ponto de tirar contrariedades da minha vida e de tornar o caminho de santidade, entre muitas aspas aqui, mais fácil, entendeu? E, de novo, voltando naqueles pontos que foi, né? Brasília, paróquia em cada esquina, um diretor espiritual 24/7 quase, conhecimento, formação, meios, entende? Por isso eu tô falando, eu acho que a maior contrariedade que eu tenho hoje na minha vida sou eu, entendeu? É uma grande contrariedade. Você quer mais? Eu também, sinto a mesma coisa, de mim, claro. Mas é porque a gente compartilha disso. Você vai entender o ponto do sofrimento agora. Aquele lance que a gente brinca de ser meio estoico às vezes. O sofrimento ele é importante para o homem porque faz o homem crescer, entende? Tipo assim, é a forja, sabe? Que você realmente é o guerreiro ali na arena, entendeu? E é como se a arena hoje não existisse na minha vida. Entre muitas aspas, de novo, entende? Tipo assim, a arena sou eu mesmo. Isso que dá fazer podcast com o diretor espiritual, que ele fala assim, eu vou imaginando. Mas enfim, esse é o ponto. Mas vamos voltar aqui, a gente fala de... Daqui a pouco a gente vai fazer uma direção gravada aqui. Mas Olá. isso me trouxe uma reflexão. Obrigado pelas generosas palavras aí. Agora é sério, uma reflexão assim que me veio. E aí depois você me corta se eu estiver viajando. Mas é só porque, pensando nisso de que os santos são aqueles que souberam viver bem o tempo presente, pode ser que agora, para nossa santidade acontecer, de fato o que deve mais ser trabalhado é a nossa vontade. Porque é literalmente que no mundo falta, assim, entendeu? A vontade de lutar contra si, assim. E aí, talvez pegue esse gancho. Uma frase que eu escutei no retiro agora e me pegou muito, é do prelado do Opus Dei, Fernando, que ele fala que a gente tem que pedir luz para ver e força para querer. Luz para ver, né, obviamente, a conhecer Cristo também como a verdade, mas força para querer, né? Não basta você conhecer a verdade, você tem que querer abraçá-la. Isso me pegou muito, assim, né? Essa frase do retiro até anotei no meu caderno lá, luz para ver e força para querer. O que é difícil, assim, é manter a luz da fé acesa. Porque não importa o contexto externo, na verdade. Há tempos de fartura e há tempos de falta. Isso é... Como é que é o nome? Eclesiástico? Jó? Eclesiástico? Não, acho que Eclesiástico, ele falou não há nada de novo Embaixo do sol. Tudo é vaidade. Mas é preciso entender isso, assim, que nós devemos ser bons administradores da graça de Deus, que é multiforme. Então, a gente não pode ficar preso a um contexto bom ou a um contexto ruim. A santidade está independente do contexto. O contexto influencia um pouco no sentido de uma apropriação, mas ele não é determinante. Assim. Não é porque eu tenho menos chances que eu vou crescer com um coração mais nobre, que isso vai provocar essa nobreza no meu coração, ou não é porque eu tenho um contexto de maior fartura que naturalmente eu vou tender para a vaidade. Não, ao contrário. A gente tem que saber administrar a falta ou a abundância
como meios para buscar a vontade de Deus. Essa é a verdadeira pobreza evangélica, inclusive a gente sempre volta muito nisso. Porque senão o pobre estava já com o céu, já saía com o céu garantido, e o rico já estava condenado ao inferno. É interessante a gente entender isso, porque nos dá uma liberdade interior muito grande de não ver nada como determinante para a santidade, a não ser a configuração com o nosso Senhor Jesus Cristo, cuja pessoa sempre transcendia aquilo que a sua aparência comunicava. Uma pessoa distraída que conhecia Cristo não sabia que ele era o Filho de Deus. Pessoa distraída, mas alguém com mínimo de sensibilidade espiritual enxergava em Cristo qualquer coisa ali diferente, né? que ele comunicava, assim. Então, a nossa presença no meio do mundo é meio isso, assim. Não importa de onde a gente vem, o que importa é que a gente chegue lá em Cristo. E que, às vezes, a gente vai passar por caminhos mais fáceis, mais abastados, por caminhos de fartura, mas nada pode nos deter e ocupar o lugar de Cristo nesse sentido. Dos santos que eu escolhi, qual a característica marcante? A constância. A gente sempre fala nisso. Mas a constância em abraçar a Cristo. Cada um no seu contexto, uns mais doutos, outros não, outros na vida religiosa, outros no meio do mundo, mais secularizados, outros mais clericais, mas todos abraçavam a Cristo constantemente. Não se deixaram deter. Todos nós passamos provações e as minhas piores, apesar de eu estar vivendo um tempo de profundo desafio material também, as minhas piores, vocês são testemunhas disso, são as interiores, assim, as conclusões que a minha realidade me leva a ter e que se manifesta a graça de Deus, mas de modo muito misterioso, que às vezes eu custo para poder enxergar a graça de Deus nisso. Mas aí tá lá o Cristo, que precisa companhia no meio dessas coisas que para mim são difíceis de se aceitar. E aí tá o meu mérito também, assim, contrariando a minha inclinação natural e minha abordagem natural da coisa. Então você tem que descobrir como dialogar com Deus numa camada cada vez mais profunda da realidade. Porque quando você fala essas coisas, eu dou até uma reação aqui. Porque eu enxergo a tua vida e, graças a Deus, eu sou espectador privilegiado da sua vida, porque sou guardião da sua fé, sou seu diretor espiritual. Então, quando você afirma uma coisa assim, eu enxergo muitas camadas. E é preciso a gente se conhecer à luz da nossa relação com Cristo. Que é essa relação que vai nos revelar quem a gente é e quem a gente deve ser ao mesmo tempo. Então, a santidade depende muito dessa apropriação pessoal. Né? Isso é um lance interessante sobre a santidade, né? Porque eu acho que para os leigos, muitas vezes, a santidade parece algo distante justamente por isso, né? A gente olha para os santos, a gente vê pessoas que sofreram coisas terríveis no corpo e na alma, muitas vezes. A gente vê pessoas que, sei lá, se pega, por exemplo, São Francisco, né? Que, salvo engano, acho que era ele, ou era Santa Clara, não sei, que era muito rico, largou tudo para viver a pobreza. Ambos. Então, às vezes, a santidade parece algo muito drástico, né? Muito abrupto, assim, do tipo 880, né? Quente ou frio. E isso assusta os leigos. Mas, por outro lado, tem uma frase que essa, sim, salvo engano, quase certeza, 99% de certeza que é de Joseph Ratzinger, enquanto cardeal, de que questionaram ele, né? Quantos caminhos existem para a santidade, para se chegar ao céu? Ele diz o tanto quanto há pessoas no mundo. Quer dizer, a conversão, a santidade, ela é muito única, assim, entre você e Deus. Tem até uma frase de Madre Teresa, um textinho dela, assim, que eu tenho até de marca-página, assim, no meu livro. Não vou lembrar de tudo, mas o ponto no fim das contas, é entre você e Deus. Certamente. É só a apropriação pessoal, assim. Por exemplo, eu tenho 60 dirigidos espirituais. Eu digo para vocês, cada um de vocês é um mundo irrepetível. Deus não quer mais um Santo Agostinho, mais um Felipe Neri. Ele quer um Francisco, quer outro quer outra linha. E, de fato, geralmente eu atendo 4 pessoas seguidas, né? Entra e sai da sala, é outra experiência. Parece que se abre outro mundo. A gente tem as coisas em comum, continuamos com a mesma fé, o mesmo Espírito Santo, mas tudo se atualiza de modo singular, de modo pessoal.
E enquanto a pessoa não tem uma apropriação pessoal da direção espiritual, a direção não avança assim. E todo mundo tem um mundo interior muito rico, muito rico, muito rico, a ser explorado, a ser conhecido. E aí a questão da santidade se torna uma coisa assim mais palpável, mais possível. O que a gente conhece da vida dos santos são recortes, né? E muita biografia de santos são muito românticas, no sentido de se tornar atraentes para as pessoas que estão lendo. Não estou dizendo que o pessoal está mentindo, os biógrafos do santo estão mentindo, mas que aquilo ali são extratos muito específicos da vida do santo. Só que eles viveram o dia a dia, entende? E se, por parte de Deus, a ação ordinária de Deus se dá no silêncio e no escondimento, a nosso regime de fidelidade a Deus também há de se dar a partir de coisas cuja aparência não é atraente. Por exemplo, Chiara Lute, ela foi fiel a Deus no meio dessa aprovação desse câncer, mas ela teve uma vida antes de fidelidade a Deus, que preparou ela para ser fiel nesse momento dramático. A gente não pode ceder à tentação de pensar que a vida do santo só é interessante porque tem acontecimentos extraordinários. Há uma multidão desconhecida no céu de santos homens e de santas mulheres que nós nunca vamos conhecer os nomes, nunca conheceremos os seus testemunhos, somente lá na eternidade, e que está lá, conheceram o nosso Senhor Jesus Cristo, se identificaram e se santificaram. A maioria das pessoas, a maioria dos santos são esses santos, na verdade. Se pensar o tanto de pessoa que já passou nesse planeta e comparar com os santos que foram canonizados, é um número reduzidíssimo. Então, para nós, a santidade ela não é uma opção, um sinônimo de sofisticação interior, uma escola de eleitos, algo que Deus manifesta raramente na vida de umas pessoas e de outras não. É o único caminho que nós temos. A santidade deve ser tão palpável para a gente, ou familiar, quanto o arroz e feijão que a gente come todos os dias. Quanto mais a gente tiver essa consciência, mais a gente vai se apropriar disso. Então, os santos servem como um testemunho, mas é nossa vez de testemunhar. Hoje, como é que vocês testemunham a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo na vida de vocês? Eu acho que o meu maior apostolado que eu tenho tentado fazer é o da amizade mesmo. Que realmente da vida fraterna, sabe? De estar presente ali pelos meus amigos, de ser um cara um pouco mais atento à necessidade dos outros. Eu muitas vezes vivo imerso no meu mundo mesmo. Então eu tenho tentado fazer esse exercício assim de puta, aquele amigo que tá passando por isso, vou mandar uma mensagem. Fulano vai ter uma prova, vou desejar boa prova, assim. Aniversário da pessoa, não vou mandar mensagem, vou ligar. Tem umas coisas meio... Que legal. Meio assim. Eu sou bastante desse também, assim, de tentar demonstrar algum tipo de cuidado, mas é interessante que eu sinto que Deus me chama há uns tempos mais pra cá, assim, de me assemelhar a Ele cuidando daquilo que ninguém vê. Então, indo pelos detalhes mesmo. Então, pegando o seu exemplo, né? Tipo, aniversário de sei lá quem. Eu vou mandar mensagem, mas eu também vou avisar. Tipo, padre, hoje é aniversário de sei lá quem, manda mensagem, entendeu? Então, mais... Veja lá no grupo. No grupo, exatamente. A maioria das pessoas eu não conheço, mas tudo bem. Então, eu acho que é mais isso, assim. E até pensando na vida escondida de Cristo, né? 30 anos ele passou fazendo coisa que ninguém viu, que só São José e Nossa Senhora viram, assim. E mesmo assim redimir a humanidade. Exatamente. A vida inteira de salvação. Mas eu acho que hoje em dia sou chamada mais a vivenciar esses 30 anos, assim, de Cristo escondido. Eu tento, por mais que isso possa ser clichê, mas eu tento viver, buscar a santidade sendo padre. Não teria outro caminho a ser seguido. Para encerrar, assim, na possibilidade dos 3 aqui um dia serem canonizados. Oh, glória a Deus, hein? Louco. Quem dera, hein? Então, eu e você vamos dar o título de santidade da Aninha, vocês dois vão dar o meu e nós dois vamos dar o do Vic, entende? Tá. Tipo assim, Vic, padroeiro do... Tananana, entendeu? Tá. Por exemplo, São Camilo de Leles é padroeiro dos enfermos. Então, qual seria o título de São Victor?
Padroeiro do quê? Ou santo do quê? Padroeiro dos que usam roupa preta. Vamos, Aninha, sem deixar buraco. Dos estudos, eu acho. Dos estudos. Já tem, aquele São José de Cupertino. Não, dos Eu achei estudantes. que a gente tinha que chegar num consenso. Nós damos um pra ele, ou cada um dá um. Não, se nós damos um pra ele, mas vai você, diga. Estudos? Eu acho que É porque eu dos sou diretor estudos. espírita, é melhor não falar. Que isso? Tudo é muito definidor. Eu ia falar. Padroeiro dos fleumáticos. Tem. O Vic é a personificação. Isso, tem que ser engraçado, tem que ser engraçado. Padroeiro dos fleumáticos. Padroeiro dos fleumáticos, boa, gostei. E qual o título que vocês me dariam? São Francisco, padroeiro do quê? Ai, Jesus. Pode, é brincadeira, vai. Isso aqui tá parecendo uma fritada. Pagode da Eu tava falando muito sério, pra terminar bem, né? Mas Do tranquilo. hombre, qual que seria? Jesus. Padroeiro do... Tem tantas coisas. Pode ser engraçado, gente. Não precisa ficar com respeito lá, não. É que eu tô Eu também. pensando. Então, assim, de bate-pronto é difícil categorizar uma pessoa. É só brincadeira. Entendi. É porque quando eu penso no padrinho, eu penso muito em alguém que tá rindo mais por baixo, arranhando assim a mesa, sabe? São Felipe Neri era o padroeiro do bom humor, mas pegaram a mesa dele, era toda arranhada por baixo. Sério? Sério, Ô, louco. Não toda sabia, não. arranhada. Essa parte eu não sabia. Toda arranhada. É, meu filho, sorrir tem do seu O sofrimento. senhor seria padroeiro dos irônicos. Padroeiro dos irônicos. Tá bom? E a minha? Eu, padroeiro dos irônicos, padroeiro dos fleumáticos. Padroeiro dos anjinhos. Padroeira das realidades alternativas, talvez. Se você quiser aprender a lombrar, arrasta pra cima. Muito bem. Todo santo é um processo de cristificação. Né? Então, alheio às nossas brincadeiras aqui e tudo, o sentido da santidade é a imitação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você que está ouvindo aí, a santidade não é uma opção, é o único caminho que nós temos. Então, se você quiser ser santo, imite a nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, padre, não admiro tal pessoa, admiro fulano, admiro tal espiritualidade. Pode ser referências, mas o modelo é Cristo. Tal pessoa um dia ainda vai falhar, mas nosso Senhor Jesus Cristo não. E a sua humanidade perfeitíssima é o penhor do grau de elevação que a nossa própria humanidade pode chegar. Então, quero agradecer mais uma vez meus companheiros de podcast, a Aninha, o Vic. É nóis. Vocês querem uma palavra final para encerrar o episódio? Frasezinha do seu santo preferido aí, que você lembra? Boa, encerrar com frase igual. Eu tenho uma do santo Alguém Agostinho. quando estiver editando esse corte, né, vai ouvir esse ai umas 142 vezes. Eu tenho uma de Santo Agostinho que eu escutei também no retiro desse final de semana. Que é... Me fugiu agora. Ó, o fleumático entra em ação. Lembrei. O perdão, eu te garanto. Mas o tempo não. Profundo. Santo Agostinho. Minha? Eu não tô lembrando de uma específica. Fala uma do Zema. Do Zema? Ser útil, deixa rastro. Não. Não sei. Então, Fugiu todas. eu vou falar uma aqui enquanto você pensa aí. Beleza. Precisa ser de São José Maria. Qualquer santo que você tenha dito. Tá bom. No santo, eu falei São José. O meu quarto santo eu não disse, é São João da Cruz, né? Verdade. É de Lá São, do São Tisco. João da Cruz. Olá lá. Tem tantas frases. Mas eu vou pegar de Santa Teresa. Nada te perturbe, nada te espante. Quem tem a Deus nada falta. A paciência toda alcança. Só a Deus basta. Ô, louco. Perfeito. Vou falar uma de... que eu falei no meio do podcast. Felizes os que sabem rir de si mesmos porque nunca deixarão de se divertir. São Tomás Moro.
quero agradecer você que acompanhou até agora. Aí estão as nossas redes sociais. Se puder dar aquela força de seguir e compartilhar com seus amigos, se algo te foi útil. Agradecemos desta vez e nos vemos na próxima. Deus abençoe. Tchau. Tchau.